Olá, turma, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma aula sobre utilitarismo. Agora vamos ver a figura de Stuart Mill, John Stuart Mill. Vimos Jeremy Bentham e agora, que inclusive tem um capítulo aqui no livro, tá? Vocês podem visitar lá na Saraiva. Como eu disse, quem tiver esse livro em PDF, eu gostaria muito de adquiri-lo em PDF. Por favor, pode me enviar para o e-mail ou via WhatsApp. Creio que é muito longo para vir no WhatsApp, né? Mas, enfim, vamos agora para John Stuart Mill. São bem parecidos os pensadores, só que a diferença é que em Jeremy Bentham é, nós vimos que o utilitarismo é de um viés individual. Já o Stuart Mill vai falar que o utilitarismo tem um viés altruísta, um viés mais coletivo, que prega a coletividade. Bem, vamos lá, foi um filósofo político, economista britânico, representante da escola clássica, né, de economia e utilitarismo. Abordagem ética proposta por seu padrinho, que é o Jeremy Bentham, seriam coletadas e divulgadas profusamente por Stuart Mill. Uma das frases principais dele é a seguinte: pessoas felizes são aquelas cujas mentes estão fixadas em qualquer outro objeto que não seja a própria felicidade, veja a coletividade, né, o senso coletivo, na felicidade dos outros, no aperfeiçoamento da humanidade, até mesmo em alguma arte ou busca empreendida não como meio, mas como fim ideal. Ao visar, assim, o outro, elas encontram a felicidade casualmente. Bem, o utilitarismo, segundo Mill, a maior contribuição de Mill é o argumento para a separação qualitativa dos prazeres, e ele distingue os prazeres intelectuais e morais são superiores, né? Ele argumenta que os prazeres intelectuais e morais são superiores às formas mais físicas de prazer, como tomar um vinho, como comer um bom prato. Os prazeres intelectuais e morais são superiores. Eu também acredito nisso, nessa frase eu concordo com ele, nesse pensamento, que são superiores às formas físicas de prazer, né? De prazer. Seu livro Utilitarismo, Mill expressa como utilitarismo o princípio da maior felicidade. A pessoa deve sempre agir de modo a produzir a maior felicidade ao maior número de pessoas dentro da razão. Argumenta que através da experiência se chega ao conhecimento e todas as nossas ações são motivadas pela crença de que aqueles que agem com honestidade alcançam o bem maior. As nossas decisões descansam em nosso caráter, em nossas crenças e em nossas circunstâncias. Então, de certo modo, aqui há um presente, uma atmosfera relativista diante dessa perspectiva de Stuart Mill. Haja vista que também repousa sobre as circunstâncias, vai depender da circunstância, que para Kant não tem, existe o respeito à lei moral. Não se pode relativizar a lei moral. Bem, na obra Sobre a Liberdade de Stuart Mill, ele aborda a natureza e os limites do poder que pode ser legitimamente exercida pela sociedade sobre o indivíduo. Um argumento que é mantido como princípio do dano de Mill ou princípio da lesão, que ele sustenta que cada indivíduo tem o direito de agir de acordo com sua própria vontade, contanto, a ressalva, né, que tais ações não prejudiquem ou causem danos aos outros. Causem danos aos outros. Se causar dano aos outros, essa ação, de fato, não teve como norte um princípio utilitarista. Também aqui persiste, quanto mais felicidade, menos dor e sofrimento, não somente na perspectiva individual, mas agora principalmente na perspectiva coletiva. Bem,
Stuart Mill também mantém, no entanto, que os indivíduos estão isentos do direito de levar a cabo ações que podem causar danos sérios e duradouros à sua pessoa. Né? Danos sérios e duradouros à sua pessoa. Exemplo, praticando automutilação e destruindo propriedades, pois prejudica a comunidade tanto quanto a si mesmo. Né? Então, posso me prejudicar, e isso é errado, também prejudicar o outro também é errado. Certo? Então, mais felicidade, menos sofrimento. Menos sofrimento. Bem, a concepção de liberdade de Stuart Mill consiste no fato de que o indivíduo deve ser livre, o indivíduo deve ser livre para fazer o que quiser enquanto não prejudicar os outros. Enquanto não prejudicar os outros. Todo mundo é em si suficiente para tomar decisões racionais sobre o seu próprio bem e também escolher a religião que lhe agrada. O governo só deve intervir no caso de proteção da sociedade, no caso de, e aí segundo Stuart Mill. Bem, ainda que as circunstâncias influenciam muito sobre o nosso caráter, a vontade pode modificar as circunstâncias em nosso favor. Bem, é uma doutrina que eu penso que entra muito em contradição interna. Prega o bem coletivo, depois não, pode mudar de acordo com a nossa necessidade. Né? Então, é bem circular essa contradição. Tá? Então, eu não concordo com o utilitarismo por maior número de pessoas possíveis, e, claro, evidentemente, propor, assim, uma felicidade que é relativa, que eu posso modificar, que eu posso provocar benefício. Claro, evidentemente que o Stuart Mill aqui está falando tanto na perspectiva individual quanto coletiva, diferente do Jeremy Button, né? Mas é circular. As duas prezam menos dor, mais felicidade. Quanto maior o número de pessoas alcançadas, melhor. Bem, agora eu gostaria de ler com vocês. Pausem o vídeo, extraído de um dos livros de Mill. Não há nenhum outro propósito que a raça humana tenha garantido, individual ou coletivamente, que interferir na liberdade de ação, qualquer que seja o seu número, à exceção de proteção pessoal. O único propósito pelo qual o poder pode ser corretamente exercido sobre qualquer membro de uma comunidade civilizada é o de impedir o dano ao outro. Bonito isso, né? O próprio bem, seja moral ou físico, não é garantia suficiente. E aí onde ele se destaca de Jeremy Butler, né? Não forçar o cumprimento ou descumprimento. Outro, porque implica um benefício para si mesmo. Porque ele vai, desse modo, beneficiar a si mesmo. Muitas vezes, na opinião dos outros, fazê-lo seria sábio e correto. A única parte da conduta de uma pessoa que é suscetível para a sociedade é a que diz respeito aos outros. Veja que é bem altruísta, né? É uma doutrina, e aí na visão de Stuart Mill, é bem altruísta, né? Em prol sempre do outro. Não na parte que se aplica apenas a si mesmo, sua independência é de direito absoluto sobre si mesmo e sobre o seu próprio corpo e mente. O indivíduo é soberano. Então, à medida que eu faço bem ao próximo, à coletividade, eu estou também fazendo bem a mim mesmo. Então, é uma utilidade. Eu faço bem não num viés kantiano, que independentemente do benefício. Não, eu tenho que pensar sim no benefício, segundo Stuart Mill e segundo Jeremy Butler. Visando a utilidade. Tá?
Daí, Immanuel Kant vai dizer sobre o imperativo hipotético e o imperativo categórico. O imperativo hipotético é aquele imperativo, aquela ação que não é fim em si mesma, mas sim sempre tem um benefício a conquistar, ou pensando, ou vou agir por medo, ou vou agir em prol daquele benefício. Embora seja uma ação que visa a caridade, que vise o bem-estar coletivo, mas não foi pelo simples fato de cumprir a ação pelo amor ao dever. Não. Mas sim pensando no que eu irei ganhar em troca, mesmo que aquela intenção seja interna. Então, isso é um imperativo hipotético. Imperativo categórico é aquele imperativo que, independente da existência de Deus, independente de uma lei, independente de uma coerção, eu cumpro, eu consigo cumprir e eu vou cumprir o dever pelo próprio dever, né? Pelo próprio dever, independentemente de outro, enfim, de alguma motivação exterior, tá? Imperativo hipotético exige-se motivação exterior, né? Exterior. Já o categórico, não. Isso que nós devemos seguir. Imperativo categórico. E não posso banalizar as regras do código de ética. E não posso banalizar as regras. E não posso banalizar as regras. Está aqui Trigueiro nos olhando. Um livro bom, um livro excelente, bem esquematizado, né? Que fala sobre a Ordem dos Advogados do Brasil. Veja que ele apresenta aqui esquemas, quadros sinóticos para nós, quadros resumos, né? Para podermos nos guiar. E aí, então, no dia 3, vamos mostrar para vocês como será o andamento da segunda unidade e, claro, o finalzinho dessa, certo? Que já vamos introduzir o Código de Ética Profissional, o Código de Ética do Advogado, profissional do advogado e da advogada, certo? Então, eu não posso banalizar em detrimento, né, de vontades pessoais, de utilidades, e aí o imperativo tornar-se-á hipotético, não categórico. Nós queremos aqui imperativos categóricos. Pessoas, advogados, bacharelas e bacharéis que cumpram imperativamente e categoricamente a lei. A lei. Tá? Bem, adiante. Bem, a diferença, como nós já falamos, de Button para Mill, acreditava no utilitarismo individualista e Stuart Mill acreditava no utilitarismo altruísta, né? O sacrifício do indivíduo para o bem público é considerado a maior virtude. Aí um detalhe que outro pensador irá criticar, vocês podem ver depois os tipos de utilitarismo, né, nos slides. Eu sugiro que estudem, né, sobre o utilitarismo também, mas vamos nos ater agora à crítica ao utilitarismo com John Rawls, né? Veja, John Rawls, ele é um pensador norte-americano que vai falar sobre o princípio da equidade, justiça como equidade, né? Justiça como equidade, né? Oportunizar e adequar as oportunidades àquelas pessoas que não tiveram oportunidades e até mesmo não tiveram acesso a esse direito, né? Bem, John Rawls, pensador liberal, ele vai dizer o seguinte: olha, tanto o normativo quanto os dos atos, ou seja, a ação, ele rejeita tanto o utilitarismo normativo quanto a prática do utilitarismo, né? Pois faz com que os direitos dependam das boas consequências, né? E aí ele é um kantiano, John Rawls, né? Um neo-kantiano. Por isso que ele vai rejeitar isso, porque não é o dever pelo dever, mas sim visando as consequências do ato, visando o reconhecimento, né? O que é incompatível com o liberalismo. E aí, deixa eu me mostrar aqui para vocês, nós estamos em campanha eleitoral. A maioria dos prefeitos
ou até mesmo grande maioria, são lá o que Maquiavel expõe no livro e bem utilitaristas. E bem utilitaristas. Certo? Né? E alguns nem isso. Porque muitos visam que eu fiz essa praça, eu fiz isso, mas você não fez mais do que sua obrigação. Você não fez mais do que sua obrigação. Um político kantiano não pode falar isso. Não poderia falar isso. Isso não é agir moralmente. Isso não é agir moralmente. Se eu, como professor, estou aqui, né? E aí eu continuamente fico postando aula, postando, para ganhar aplauso, para ganhar isso, para ganhar aquilo. Evidentemente que hoje nós estamos na rede social e trabalhamos com isso. Mas entendo o que eu quero dizer, né? Com a finalidade de ganhar aplauso, com a finalidade. Eu não estou sendo moralmente ao acessar aqui minha aula, né? Estou expondo, tá, tudo bem. Pode ser marketing pessoal, mas não é moralmente, no sentido kantiano do termo, querer sempre aplausos. Querer sempre aplausos, tendo em vista que a sua obrigação é fazer. A sua obrigação é fazer. Né? Então, ao divulgar que fez uma praça, fez isso, fez aquilo, ele não está fazendo mais do que a obrigação dele e não deveria divulgar, porque isso é obrigação. Então, ele não fez por fazer, porque era dever dele, por respeito à lei moral, ao juramento que fez. Não, ele está fazendo como um trampolim para uma reeleição. E aí não é, moralmente não é aceito. Então, por exemplo, aí John, vamos usar esse exemplo. Por exemplo, se a escravidão ou a tortura é benéfico para toda a população, poderia, teoricamente, ser justificada pelo utilitarismo. Ora, se é benéfico para todo mundo, então, tudo bem. Podemos, então, confirmar a escravidão e a tortura. Rawls argumenta que a ética política deve começar a partir da posição original. Né? Da posição original. E por posição original, nós entendemos aí livres de preconceitos, livres de pré-noções, né? Livres dessa ânsia por reconhecimento, dessa ânsia por consequências das ações. Os utilitaristas argumentam que Rawls não leva em conta um impacto indireto da aceitação das políticas desumanas. Bem, veja, Rawls é contra e eu estou tendencioso, não quero influenciá-los, mas vocês vão ver muito eu falando isso, porque não tem como eu posso ser impessoal, mas imparcial não. Imparcial não existe imparcialidade. Né? Impessoalidade, sim. Até no texto nós podemos ser impessoais, mas quem escreveu ali vai botar a tua impressão. E uma aula também, coloca-se uma impressão do professor. A impressão que vocês já sabem qual é a minha. É isso, é ser kantiano numa perspectiva de, olha, independentemente de existir consequências boas ou más, eu devo fazer o que é correto. Ponto. Eu respeito a lei moral, respeito o código de ética. Um colega te chamou, presta atenção, colega te chamou, de você já é advogado, colega te chamou, olha, tem ali um idoso que não sabe ler e escrever. Não sabe ler e escrever. Tem uma indenização para receber no banco. Vamos lá? Nós vamos dar ali 3 mil para ele. Quanto é isso? Nós estamos falando 20 mil. É sério? É. E aí? Você vai fazer isso? Olha o juramento que você fez. Presta atenção. Presta atenção. Mas nós vamos ajudá-lo. Vai ser útil para... Ele nem estava pensando nesse dinheiro. Vai ser útil para ele, vai ser, né? Ele vai gostar, mas não vamos também tirar a nossa parte. Isso é ético. Não deixem. Não se corrompam. Não se corrompam. É preferível você andar com um carrinho, né? Popular, com uma moto popular, com a roupa não muito, né, elegante, com um terno não muito caro, né? Com um blazer não muito caro, do que se vender. Não se vendam. O que nós levamos dessa vida é o caráter, o nosso legado e, claro,
a cultura que nós acumulamos durante todos esses anos. Com essa motivação final, nós encerramos o utilitarismo, vamos partir para a malandragem, a malemolência, a sagacidade do jeitinho brasileiro. Vamos, assim, entendê-lo em duas perspectivas. Forte abraço. Até a próxima.